Eu prefiro que não divulguem meu nome, porque a história parece muito absurda e foi. Vim com um caminhão pela BR-153 para pegar uma carga lá em Itumbiara, Goiás. Estava vindo de Serrinha, ia pegar uma carga de ração que uma fazenda tinha comprado. Tinha bastante caminhão na estrada, não tinha escurecido ainda. Quando passava pelo trecho que cruza com a rodovia estadual, eu vi uma senhora na pista. Ela ficou bem no meio da estrada, com uma mão levantada e na outra mão segurava um saco. Parecia aqueles sacos de milho e também parecia pesado. Parei o caminhão bem na frente dela, ela aparentava ter lá pelos seus 70 anos ou mais. Perguntei se podia ajudar. Ela disse que queria uma carona até o trecho da Fazenda Lagoa. Como ficava no caminho, eu disse, claro. Ela me disse, o senhor me ajuda a botar essas coisas aqui em cima? Estava falando sobre o saco que ela carregava. Estava realmente pesado. Já dentro da cabine, nós dois, eu notei que ela era bem branca, parecia gringa, nem sequer olhou para mim. Olhava só para frente. No meio do caminho, eu tentei puxar conversa e perguntei de onde ela vem e ela me disse que vinha dali de perto mesmo. Logo, escureceu. Os faróis que iam iluminando o caminho. Falei em, se a senhora não pega essa carona, ia ser difícil chegar até a fazenda. Ela disse que estava ali tinha tempo, mas ninguém parou para ela. Já chegando perto do local onde ela ia ficar, passamos por várias casas na beira da estrada e a velha não disse uma palavra sequer. Eu fiquei esperando e nada. Achei melhor entrar pela estrada de chão, talvez onde ela fosse ficar mais adentro. Entramos no trecho que só tinha mata do lado e mata do outro. Aí ela falou, é mais um pouquinho aí na frente. Eu fiquei atento e quando ela apontou o local, eu parei o caminhão. Olhei ao redor para ver se estava tudo certo, mas só tinha mato na frente. Era aquele breu da noite. Eu perguntei, é aqui mesmo, senhora? Ela disse que sim e perguntou, você pode levar esse saco até a minha casa? Na hora me deu uma pena daquela mulher. Eu pensei muito na minha mãe e decidi atrasar minha viagem para ajudar, disse que sim e perguntei onde era, ao que ela respondeu, é logo ali e apontou para a escuridão. Eu olhei para um lado e para outro, só tinha mato escuro. Achei que não ia ter perigo deixar o caminhão ali com a janela aberta, só tinha nós dois ali. E foi assim que eu entrei naquele mato, só escuridão pela frente, só escutava os bichos fazendo barulho dentro do mato e o saco parecia ficar mais pesado a cada passo que eu dava. Olhei para trás e vi de longe as luzes do caminhão, aí não tinha como eu me perder quando fosse voltar. De repente eu vi no meio do caminho uma cruz de pau, aquela que se fazia antigamente com duas madeiras cruzadas uma na outra e amarrada com uma corda. É aqui, disse a velha. Na hora me veio na mente, essa velha é uma assombração. Soltei aquele saco no chão e a velha se aproximou para pegar na hora. Meu filho, eu perdi até a voz, só queria sair dali. Ela virou para mim e disse, obrigado, meu filho. Eu nem disse nada. Virei para ir embora. Num segundo, senti uma pancada na cabeça e tudo ficou preto. Quando eu acordei, estava amarrado pelos punhos. Os pés também tinham sido amarrados na minha frente. Eu vi uma fogueira acesa e a velha dando volta ao redor dela, só que andando de costas. E o calado senti a minha nuca doendo. Quando me vi, eu estava em frente à cruz. Uma toalha vermelha no chão, um monte de vela acesa no meio, um desenho esquisito. Eu entendi que tudo o que estava ali era o que ela carregava no saco. As madeiras que estavam ali ao redor, sendo usadas para a fogueira, as velas, tudo. É por isso que estava tão pesado. Passado um tempo, ouvi a velha dizendo que traz o meu filho de volta, que eu te entrego esse homem. Nessa hora eu vi na mão dela uma faca. Aquela velha ia me matar para trazer o filho dela, que estava enterrado ali, onde tinha aquela cruz, ia ser uma vida pela outra. Então me lembrei que tinha meu canivete no bolso. As cordas eram fáceis de torar com ele, problema é que minha posição não deixar. Vou pegar o canivete. De repente, meu amigo da mata, eu comecei a ver uma coisa escura. A velha, então parou de falar e se virou. A coisa saiu do meio do mato e se aproximou do fogo. Eu vi direitinho, aquilo era o próprio cão. Por um milagre, eu consegui pegar o canivete. Aproveitando que a velha estava de costa, cortei as cordas da mão. Mas quando eu cortei as cordas do pé, aquele demônio soltou um berro. Eu saí numa carreira desembestada. Nem olhei para trás. Pelas luzes do caminhão, e fui. O caminhão era velho, o motor demorava para esquentar. De repente, ouvi uma pancada de metal,
Olhei para baixo e vi a velha se abaixando para pegar uma pedra para jogar em mim, mas o caminhão pegou e eu saí vazado. Pelo retrovisor, eu vi a velha parada no meio da estrada. Meu medo era que aquele demônio aparecesse também, mas graças a Deus ele não apareceu. Só me acalmei quando me vi longe dali. Era uma noite de céu escuro e sem estrelas. Eu dirigia meu caminhão em uma estrada deserta no interior de São Paulo, longe de qualquer sinal de civilização. O rádio do caminhão chiava, incapaz de captar uma estação decente, e a única companhia era o zumbido constante do motor. Decidi parar no próximo posto de gasolina que encontrasse para um descanso rápido e um café. Foi assim que cheguei àquele lugar isolado, cercado por árvores que pareciam sussurrar no vento. O posto era simples, quase desolador, com apenas algumas luzes piscando na fachada desgastada. Estacionei o caminhão ao lado de uma bomba de gasolina velha, sem outros veículos por perto. O silêncio era perturbador, quebrado apenas pelo som ocasional de folhas sendo arrastadas pelo chão. Notei que o banheiro ficava ao lado do prédio principal, um pequeno cubículo com uma placa enferrujada. Mesmo relutante, minha necessidade falou mais alto. Ao abrir a porta do banheiro, fui recebido por um cheiro forte de desinfetante misturado com algo estranho, quase metálico. A iluminação fraca mal conseguia dissipar as sombras que se acumulavam nos cantos. O espelho estava rachado e a pia pingava constantemente, ecoando no pequeno espaço. Fechei a porta atrás de mim e segui para uma das cabines. Foi então que percebi que algo estava errado. No chão, marcas vermelhas se arrastavam em direção à última cabine, como se alguém tivesse tentado limpar sem sucesso. Meu coração começou a acelerar, mas tentei me convencer de que era tinta ou ferrugem. Mesmo assim, a sensação de que estava sendo observado era inegável. Levantei os olhos para o espelho rachado e por um momento achei ter visto algo se mover atrás de mim. Virei-me bruscamente, mas não havia nada lá. Apenas o vazio do banheiro e o som da torneira pingando incessantemente. A porta da última cabine estava entreaberta, oscilando levemente, como se uma brisa inexistente a empurrasse. Engoli em seco e decidi sair dali o mais rápido possível. Mas ao dar um passo em direção à saída, ouvi um som baixo e gutural vindo daquela direção. Paralisei. O som era difícil de descrever. Algo entre um gemido e um sussurro, como se alguém ou alguma coisa estivesse sofrendo. Minha mente lutava para encontrar uma explicação lógica, mas o instinto dizia para correr. No entanto, minha curiosidade mórbida me impediu de sair. Dei um passo hesitante em direção à última cabine, tentando não fazer barulho. A cada passo que dava, o som parecia se intensificar, transformando-se em algo mais agudo e desesperador. Cheguei à porta entreaberta e estendi a mão tremendo para empurrá-la. O que vi dentro me deixou sem reação. A cabine estava vazia, mas as paredes estavam cobertas de marcas de arranhões, como se alguém ou algo tivesse lutado ali dentro. De repente, a porta do banheiro se fechou com um estrondo ensurdecedor. Corri até ela, tentando abri-la, mas parecia trancada por dentro. O som gutural agora estava atrás de mim, mais alto e mais próximo. Virei-me lentamente, cada músculo do meu corpo tensionado, e então vi. No canto mais escuro do banheiro, uma figura esguia e distorcida começou a emergir das sombras. Seus olhos brilhavam com um vermelho intenso, como brasas, e sua forma não parecia pertencer a este mundo. Era alta e magra, mas seus movimentos eram erráticos, como se estivesse se contorcendo em dor. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Senti um frio intenso percorrer minha espinha quando ela começou a se aproximar lentamente. A figura estendeu uma mão longa e retorcida em minha direção, enquanto seu som gutural agora se transformava em algo semelhante a risadas. Desesperado, comecei a bater na porta com toda a minha força, mas ela não cedia. Parecia que o próprio banheiro conspirava contra mim, mantendo-me preso com aquele ser. Quando estava prestes a desistir, a pia começou a jorrar água fervente e o vapor tomou conta do ambiente. Aproveitei a distração momentânea para pegar a lata de desodorante que estava no meu bolso. Sem pensar, usei meu isqueiro para improvisar um lança-chamas, apontando na direção da figura. O fogo iluminou o espaço, revelando mais detalhes grotescos da criatura. Ela gritou, um som tão agudo que parecia perfurar meus ouvidos. No entanto, o fogo pareceu afastá-la temporariamente. Aproveitei a oportunidade e forcei a porta novamente, desta vez conseguindo abri-la com um empurrão. Corri para fora, sem olhar para trás, e entrei no caminhão. Tranquei as portas e liguei o motor com mãos tremendo. Enquanto acelerava para sair dali, percebi pelo retrovisor que as luzes do posto começaram a piscar de forma frenética. A figura estava parada na entrada do banheiro, observando-me partir, como se estivesse marcando minha alma.
Só parei de dirigir quando avistei outro posto mais movimentado, cercado por caminhões e pessoas. Até hoje, evito pensar no que aconteceu naquela noite. Mas uma coisa é certa: nunca mais paro em banheiros de postos de gasolina isolados. Algumas sombras devem ser deixadas para trás, esquecidas, e eu nunca esquecerei os olhos daquela coisa me observando na escuridão.